Bem-vindo ao Fatos Fascinantes. Prepare-se para uma viagem incrível, onde fungos podem ser a chave para a sobrevivência humana em outros planetas. Imagine viver em casas feitas de fungos, com paredes que crescem e se regeneram sozinhas. E não é só isso. Eles podem nos proteger da radiação cósmica e até produzir oxigênio. Fascinante, né? Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade incrível sobre o universo. Agora, vamos mergulhar nessa história extraordinária. No final da década de 1980, os astronautas a bordo da Estação Espacial Soviética Mir fizeram uma descoberta assustadora. A 350 quilômetros acima da superfície da Terra, eles notaram uma substância verde e preta cobrindo as janelas da estação. Essa estranha substância se espalhava por todos os cantos, infiltrando-se nos sistemas de ventilação, corroendo painéis de controle e ameaçando a integridade da estação. Logo, descobriram que eram fungos, seres vivos que tinham viajado com eles da Terra e, contra todas as expectativas, estavam prosperando no ambiente hostil do espaço. Esses fungos terrestres não apenas sobreviveram à viagem até o espaço, mas começaram a crescer rapidamente em microgravidade. Eles se mostraram incrivelmente adaptáveis às condições extremas, como a radiação cósmica. O fato de que esses organismos estavam colocando em risco a segurança da estação fez com que a tripulação passasse a monitorar e combater constantemente a proliferação desses intrusos. Por mais alarmante que fosse a situação, essa descoberta abriu portas para uma nova visão. E se os fungos pudessem ser utilizados em benefício das missões espaciais? A partir desse ponto, cientistas começaram a explorar o potencial dos fungos para ajudar em futuras viagens espaciais. Se você acha que essa história vai ficar mais intrigante, você está certo. Continue assistindo para descobrir como esses fungos podem, na verdade, ser heróis em nossas viagens para outros planetas. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar suas teorias nos comentários. Viajar no espaço é desafiador em grande parte, devido à alta exposição à radiação cósmica, que pode causar danos significativos ao DNA dos astronautas. No entanto, os fungos têm uma habilidade única. Eles podem não apenas sobreviver, mas prosperar em ambientes de alta radiação. Como isso é possível? Muitos fungos produzem melanina, um pigmento que absorve a radiação, protegendo suas células contra danos. Além disso, algumas espécies de fungos conseguem usar essa energia da radiação para se alimentar e crescer. Os fungos que os astronautas encontraram na estação Mir exibiram exatamente esse comportamento. Eles resistiram à radiação cósmica que atingia a estação e continuaram a se proliferar. Isso despertou o interesse dos cientistas, que começaram a estudar como esses organismos poderiam ser usados como uma barreira natural contra a radiação em futuras missões espaciais. Imagine isso. Em vez de barreiras artificiais pesadas e complicadas, poderíamos usar camadas de fungos crescendo naturalmente para proteger nossas bases e habitats em outros planetas. Os cientistas agora acreditam que fungos podem ser usados para criar escudos biológicos para proteger astronautas e equipamentos em Marte ou na Lua. Você já imaginou fungos como nossos aliados contra a radiação espacial? Incrível, não é? Mas espere até ver como eles podem ser a chave para construirmos casas fora da Terra. Continue assistindo e descubra. Agora que já sabemos que os fungos são incrivelmente resistentes à radiação, vamos explorar um dos usos mais fascinantes, a construção de casas no espaço. Cientistas descobriram que os fungos, especialmente suas estruturas chamadas micélios, podem ser utilizados como um material de construção renovável e eficiente. Micélios são como raízes que crescem e se entrelaçam, formando uma rede densa e interligada.
Quando cultivados com os materiais certos, eles podem formar estruturas incrivelmente duráveis, resistentes e, o mais importante, capazes de se regenerar. Imagine construir uma casa no espaço, em Marte, por exemplo, apenas plantando micélios no solo. Eles cresceriam, se entrelaçariam com o regolito, a camada de poeira e rocha dos planetas e formariam paredes sólidas e resistentes. Além disso, essas casas feitas de micélios seriam capazes de nos proteger da radiação e das temperaturas extremas. Cientistas da NASA estão desenvolvendo protótipos de sacos flexíveis e leves, preenchidos com esporos de fungos desidratados, que poderiam ser enviados ao espaço e ativados com água para crescer e formar estruturas habitáveis. Parece ficção científica, mas é ciência pura. Quer saber mais sobre como esses fungos podem criar nossos lares em Marte? Não perca o próximo capítulo. E aproveite para se inscrever e ativar o sininho para mais curiosidades do espaço. Imagine um futuro em que você desembarca em Marte e, em vez de construir sua casa com tijolos ou metal, você simplesmente planta a sua moradia. Pode parecer surreal, mas os cientistas da NASA estão explorando essa possibilidade usando fungos como material de construção. A ideia é simples, mas revolucionária: enviar sacos de esporos desidratados para Marte e, ao chegar lá, com a adição de água e nutrientes, os fungos começam a crescer e formar estruturas resistentes. Esses habitats biológicos seriam leves para transportar, mas extremamente eficientes. À medida que os fungos crescem, eles se entrelaçam com o solo marciano, formando paredes grossas que podem nos proteger da radiação e das intempéries. Além disso, essas casas teriam a capacidade de se autorregenerar. Se alguma parede ou estrutura se danificar, bastaria adicionar mais fungos para preencher a lacuna. Outro ponto interessante é que essas construções seriam extremamente sustentáveis e ecológicas, produzindo menos carbono do que qualquer outro método de construção que conhecemos. Ficou curioso sobre como seria viver em uma casa que literalmente cresce e se regenera sozinha? Não perca os próximos capítulos e descubra mais sobre o futuro da exploração espacial. Para sobreviver no espaço, precisamos de oxigênio, e isso é algo que os fungos podem ajudar a produzir. Ao trabalhar em conjunto com cianobactérias, organismos capazes de realizar fotossíntese e produzir oxigênio a partir da luz solar, os fungos podem ser parte de um ecossistema autossuficiente em missões de longa duração. Esses micélios não só ajudariam a construir nossas casas em Marte ou na Lua, como também colaborariam na produção de ar respirável. Esse processo eliminaria a necessidade de transportar tanques enormes de oxigênio da Terra, facilitando missões de longa duração e reduzindo custos. Além disso, os fungos podem ser programados para emitir sinais luminosos, alertando os astronautas sobre problemas no ambiente, como uma queda no nível de oxigênio ou pressões anormais nas habitações. Incrível como esses seres aparentemente simples podem ser tão importantes para a nossa sobrevivência no espaço, não é? Agora, que tal descobrir como eles podem nos ajudar a produzir alimentos fora da Terra? Fique ligado! Um dos maiores desafios da colonização espacial é a produção de alimentos. O solo de planetas como Marte não é naturalmente fértil e as plantas não conseguem crescer ali sem ajuda. No entanto, fungos podem ser a solução para criar solo cultivável em outros planetas. Os fungos possuem a capacidade de liberar enzimas que quebram minerais e compostos químicos em formas que as plantas conseguem absorver. Eles podem transformar rochas e até asteroides ricos em carbono em solo fértil. Além disso, algumas espécies de fungos podem ser programadas para extrair minerais valiosos, como ferro e alumínio, diretamente do solo, o que também poderia ser útil para a construção de ferramentas e estruturas.
Essa incrível habilidade de converter minerais em nutrientes para as plantas coloca os fungos como protagonistas no cultivo de alimentos em ambientes espaciais. Já imaginou poder plantar sua comida em Marte? Não é apenas uma possibilidade distante, é algo que está sendo estudado ativamente. Quer saber mais sobre as descobertas científicas que estão acontecendo agora? Continue assistindo. Outra aplicação fascinante dos fungos no espaço é a possibilidade de usar sua bioluminescência natural para iluminar ambientes. Em vez de depender de sistemas elétricos complexos, imagine viver em uma colônia onde as próprias paredes de micélio brilham no escuro, iluminando suavemente o ambiente. Esses fungos podem ser geneticamente modificados para aumentar sua capacidade de emitir luz, criando assim uma fonte de iluminação eficiente e de baixo consumo de energia. Isso não só reduziria a necessidade de eletricidade, mas também criaria um ambiente acolhedor e inspirador para os colonos. Além disso, essa iluminação poderia servir como um sinal visual para alertar sobre qualquer anomalia no ambiente, como níveis perigosos de CO2 ou falhas no sistema de suporte à vida. Fascinante, não é? Quem diria que fungos poderiam iluminar nosso caminho em Marte? Fique conosco para descobrir mais sobre o impacto desses seres incríveis na exploração espacial. Apesar de todo o potencial dos fungos para revolucionar a colonização espacial, existem desafios e considerações éticas que precisam ser discutidos. O primeiro deles é a contaminação cruzada. Se enviarmos fungos da Terra para outros planetas, existe o risco de que esses organismos invadam e dominem o ecossistema local, que pode ser sensível e único. O mesmo vale para micróbios e outros organismos que podem não ter predadores naturais em Marte ou na Lua. Além disso, a manipulação genética dos fungos para maximizar seus benefícios pode levantar questões éticas sobre o que significa interferir na natureza. Precisamos garantir que nossas ações não causem danos irreversíveis aos ecossistemas que podemos descobrir em nosso caminho. O debate sobre como usar a biotecnologia para o benefício da humanidade sem causar danos ao nosso universo continua, e é essencial que envolvamos a sociedade neste diálogo. Você já parou para pensar nas implicações éticas da exploração espacial? Isso é apenas o começo. Continue conosco para explorar o que o futuro nos reserva. À medida que a exploração espacial avança e sonhamos com colonizações em Marte, a importância dos fungos só tende a crescer. Com cada nova descoberta, cientistas estão cada vez mais convencidos de que esses organismos podem nos ajudar a enfrentar os desafios de viver fora da Terra. Pesquisas estão sendo realizadas em várias universidades e agências espaciais ao redor do mundo, explorando as diversas aplicações dos fungos para garantir a sobrevivência humana em ambientes hostis. As parcerias entre fungos e tecnologia estão abrindo novas possibilidades e ajudando a moldar o futuro da exploração espacial. Além de serem soluções práticas para muitos dos problemas que enfrentamos, os fungos também podem nos ensinar lições valiosas sobre a natureza, a interdependência e a adaptação. Ao aprender a trabalhar com esses organismos, estamos aprendendo a respeitar e coexistir com o mundo ao nosso redor. Se você está tão animado quanto nós para ver o que o futuro nos reserva na exploração espacial, continue assistindo. Você não vai querer perder o último capítulo. Chegamos ao final da nossa jornada, explorando como os fungos podem ser os verdadeiros heróis da exploração espacial. O que começou como uma descoberta alarmante a bordo da Estação Espacial Mir se transformou em uma nova perspectiva sobre a colonização de outros planetas. Desde a resistência à radiação até a capacidade de criar habitats autossustentáveis, esses organismos nos mostram que, em meio aos desafios cósmicos, a natureza pode ser nossa maior aliada.
Os fungos são fascinantes não apenas por sua adaptabilidade, mas também pelo potencial que oferecem para revolucionar a maneira como pensamos sobre a vida em outros planetas. Eles podem nos fornecer proteção, alimento, oxigênio e até mesmo abrigo, tudo o que precisamos para prosperar fora da Terra. Com o avanço das pesquisas, os cientistas estão se aproximando cada vez mais de transformar essas possibilidades em realidade. Mas é crucial que essa jornada seja feita com responsabilidade e consideração. Precisamos garantir que nossas ações no espaço não causem danos a ecossistemas que ainda não compreendemos totalmente. As questões éticas em torno da exploração espacial devem ser cuidadosamente consideradas, e um diálogo aberto sobre a manipulação genética e a introdução de espécies da Terra em outros planetas deve ser parte integrante do nosso planejamento. Ao olharmos para o futuro, a colaboração entre ciência, tecnologia e ética será fundamental. Precisamos estar prontos para enfrentar os desafios que vêm com a exploração do espaço, utilizando o que a natureza nos oferece de forma consciente e sustentável. E então, você está tão empolgado quanto nós com as possibilidades que os fungos podem trazer para a exploração espacial? Deixe seu like, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante. O futuro da exploração espacial pode estar mais próximo do que pensamos e os fungos podem ser a chave para desvendar seus mistérios. Obrigado por acompanhar o Fatos Fascinantes e até a próxima aventura.